faria isso. Bora. Bora? Você vai colocar o coisinho dela? O fotinho dela. Coloca o fotinho em 3 segundos. Você tem ela fácil? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast para você que é empreendedor e quer aqui dividir com a gente, descobrir que todo mundo passa perrengue nessa vida de empreendedorismo. Para você que quer abrir alguma coisa, quer ser empreendedor, quer descobrir e pegar dica, pegar um monte de coisa legal, aqui é o seu lugar. Então, para você que tá só de passagem, vem aqui só dar risada com a gente, que aqui o que tem é risada. Aqui ao meu lado, Thiago. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem com você? Eu tô bem, graças a Deus. Vamos pros nossos recadinhos de sempre? Recadinhos de sempre. Se você está aí e não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva lá no nosso canal, peça pros amiguinhos, pras amiguinhas, pra família seguir lá. Se você também não acompanha a gente no Instagram, tem muito vídeo legal lá. TikTok também. TikTok também tá bombando, a gente tá quase ficando famoso, a gente consegue mais andar na rua, o pessoal já para tirar foto, tá impressionante isso, a gente tá muito feliz, né, Nath? E é isso, né, que a gente tem que falar. Eu tenho que falar um negócio pra você antes da gente apresentar a nossa convidada. Lá vem. A nossa convidada de hoje, a gente tava lá na imersão, lá do Instituto CMK, um abraço pro pessoal, tá? Foi maravilhoso. Foi mesmo, gente. Quem não fez, quem assiste o episódio da Clau, e aí fala com a Clau, vai lá no Instituto CMK, fala com eles, porque olha, foi muito legal o curso deles. Aí a mãe dessa pessoa, da nossa convidada, foi lá, abordou a gente, falou assim, minha filha tem que participar, que ela é uma empresária fantástica, quanto que vocês cobram? A gente passou o valor, ela pagou em 10 vezes no cartão, e aí a convidada tá aqui hoje. É isso. Foi desse a jeito gente deu desconto. Deu desconto, porque tava lá no Instituto, um cupom de desconto, e aí a gente trouxe essa pessoa, e realmente ela é fantástica. Ela né? é, né? Mas eu fiquei procurando no Instagram dela, eu já quero saber uma fofoca que tá lá, porque eu não quis ler a legenda, então eu vou perguntar pra ela contar aqui no episódio, mas depois. Olha lá, você viu que ele estudou, hein? Estudou, hein? Vamos deixar a nossa convidada se apresentar? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Eu tô muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês hoje. Eu não sei porque sua mãe fez isso, mas ela deve ter algum tipo de raiva. Minha você fez alguma raiva pra ela esses coruja. dias? Eu não sei por que ela fez isso com você, mas seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Minha mãe, em todo lugar que ela vai fazer um curso pra ela, mas ela tá pensando em mim. Ai. É uma mãe corujona. Então, Mãezona, e tá aqui assistindo, né? Tá aqui tá lá aqui. no bastidor assistindo. tá sempre do meu lado. Mas a gente convidou ela, falou, não, minha filha que brilha, minha filha é fantástica. A gente queria que ela viesse também, depois você me ajuda a convencer ela, tá? Com certeza. Então tá bom. Então, conta um pouco da sua história, quem é a Cristiane, né? Ela é uma tributarista, tem um livro, depois eu quero que você vai contar um pouco do livro também, mas se apresenta pro nosso público aí. Então, eu sou Cristiane Pires McNaughton, sou tributarista, mas além disso, né, que isso é só uma linha do meu currículo, né, de tudo que eu passei nessa vida, eu sou professora, né, fiz magistério, né, para dar aula, fiz magistério. Então, dou aula há muitos anos. Na verdade, eu dou aula desde os 15 anos. Nossa. Hoje eu estou com 36. Já faz... Eu não ia perguntar. Não fala a idade, porque eu tenho 18, a Natália tá quase chegando a 19. Faz 21 anos que eu dou aula, né? Então, eu sou apaixonada por dar aula. Hoje eu dou aula de direito tributário, né? Sou escritora, cientista, né? Fiz mestrado, doutorado. Esse livro, que eu vou depois falar um pouquinho mais sobre ele, é resultado do meu doutorado. Tem um outro livro também, que é resultado das minhas pesquisas ao longo do mestrado. Né? Amo o tributário, amo o que eu faço. Mas a minha história, ela vem de... Eu acho que... Tem um amigo meu que ele fala que a vida, quando você conta a sua história, parece que ela foi uma linha reta. Mas, na verdade, ela foi formada de altos e baixos. Ela é Sim. curva, né?
Então, contando assim, resumidamente, normalmente eu conto a minha vida bem resumidamente para as pessoas. Parece uma linha, né? E até o meu sobrinho, quando eu fui... Meu priminho, né? Filho da minha prima, que eu sempre falo sobrinho. Mas o filho da minha prima, quando eu fui visitar ela, há alguns anos, ela falou assim pro meu sobrinho, pro meu priminho: você tem que ser igual a prima, estudar bastante, porque minha família me pega muito como exemplo, né? Estudar bastante. Ele falou assim: ai, prima, ai, mãe, né? Ai, mãe, mas não dá pra ser igual ela, porque ela nasceu rica. Pergunta que não quer calar, você nasceu rica? Pois é, eu não nasci rica. Poxa. E aí a minha prima falou assim: não, ela não nasceu rica, ela era mais pobre do que eu, né, do que a sua mãe. Mas ela batalhou muito, estudou muito e contou a minha história resumida pra ele, né? E a partir desse momento que ela disse isso pra mim, que ela contou que o meu priminho falou isso pra ela, eu pensei, olha só, como a minha história lá atrás, ela pode trazer exemplo, né? Inspiração pra tantas pessoas que acham que quem nasce pobre não pode chegar lá, não pode chegar onde quer, né? Então, assim, quando eu era adolescente, eu tinha um pouco de vergonha da minha situação financeira, da minha situação pessoal. Mesmo? Eu sou do interior. Assim, originalmente, eu sou caiçara, né? Eu nasci em São Vicente. Legal. É uma cidade, algumas pessoas não conhecem, é uma cidade do lado de Santos, né? Uma cidade... De praia. De praia. Isso. Uma cidade... Estudou com o Neymar, ela disse. Exato. Tinha alguns jogadores lá que eram vizinhos da minha avó, alguns tiveram um futuro não muito bom. Antes eu tinha orgulho de falar que eu era Hoje eles estão meio presos. Deixa pra lá, né? Hoje eles estão meio presos. Eles até eram legais, Minha avó era a vizinha do... Agora não dá mais pra falar. Não dá. Então... Não pode usar ele como ele era meu amigo e tal, né? Agora não dá mais pra falar, né? A minha tia fazia nhoque pro Neymar. Olha lá também. Faz ainda o nhoque que o Neymar come é da minha tia. Viu? Alô, Neymar, então... pode vir aqui no NRV, tá? Neymar, tá? Tá convidado, se quiser vir. Então, eu nasci em São Vicente. E muito novinha, eu tinha acho que uns 6, 7 anos. Eu fui pra... Acho que 6 anos. Eu fui pra Jundiaí. Porque meu pai, ele trabalhava numa empresa, numa metalúrgica em Cubatão. E essa metalúrgica se mudou... se mudou não, ela se enraizou, né, em Jordanésia, né? Uma das raízes dela foi para Jordanésia, ou das frentes dela foi para Jordanésia, e meu pai foi para Jordanésia para trabalhar nessa empresa. E aí eu me mudei para Jundiaí. Tá. E foi em Jundiaí que eu cresci. Jundiaí eu cresci, eu vivi a minha infância, minha adolescência e o início da vida adulta. E o interior é bem diferente da praia, né? O interior, pelo menos Jundiaí, era uma cidade muito organizada, muito gostosa, maravilhosa. E as pessoas são mais interioranas mesmo, sim, né? Mais provincianas. E isso foi muito bom, assim, pra mim. Eu cresci com uma estrutura de cidade muito boa, né? Mas, o que acontece? Em São Vicente, eu vivia numa casa que tinha enchente, que tinha ratazana. Eu mostro tem alguns projetos que eu participo que tem muitas pessoas carentes que querem estudar direito e tal. E na hora que eu vou falar para elas, eu mostro essa foto, né? Que eu não trouxe aqui, eu acabei esquecendo. Poxa. Mas a foto da casa que eu morava, para elas verem, olha, tá aqui a prova de como eu vivia quando eu nasci, né? Você vê a parede toda manchada. Por quê? Porque tinha enchente que ultrapassava a altura da cama. Meu Deus. Né? Então, a minha mãe colocava o meu berço, assim, com o colchão bem alto, porque quando enchia, né, eu ficava em cima do berço protegido, ou deixava a gente em cima da mesa. Porque a sua área de atuação, né,
é vista como ela já é rica, ou são milionários. Exato. Elas devem ter nascido, o pai já era assim, a mãe. Então, assim, eles não conseguem ver o começo, né? Isso. Então, aproveite esse podcast, porque a gente gosta do começo. É isso. Da ratazana até a sua mansão que você mora hoje, eu acho. Mas é muito bom, assim, eu comecei a falar sobre isso depois do meu priminho ter dado esse start. E depois, falando com as pessoas e participando desses projetos de incentivo, né, dessas ONGs, eu comecei a explorar mais, né, isso que eu deixava escondido dentro de mim, né. Então, eu vou tentar resumir o máximo possível, tá? E não quero dizer que é uma história triste, eu quero dizer que é uma história de superação. Sim, eu quero certo. incentivar as pessoas a buscarem, né? E acreditar nelas. Acreditarem, que é possível, buscarem os seus sonhos, porque é possível, né? Eu tenho uma assistente em casa que tem uma filha, e a filha dela fala, mãe, eu não quero ser nada, eu não sei se eu tenho chance e tal. E eu falo, traz sua filha aqui. Aí toda vez que ela traz, eu dou um livro pra ela e falo, ó, estuda, né? A minha vida começou assim, eu conto pra ela. Por quê? Porque às vezes o adolescente... Geração, adoro geração de adolescente. Vamos falar da geração. Vamos falar bem da geração de hoje em dia, porque é difícil falar bem. É difícil. Adolescente, adoro. Adolescente se assusta muito com o que vê na internet. Vê o TikTok, vê a blogueira lá viajando o mundo inteiro. É que rica, o Carlinhos Maia tem uma vida perfeita e todo mundo... Todo mundo acha que todo mundo tem a vida perfeita, menos ele. Segue esse Carlinhos Exato. Maia, Hoje eu vi a casa da Virgínia enfeitada pro Natal. Eu também vi. Gente, o vizinho dela mostrando. Esse vizinho é dos meus, é fofoqueiro. Eu vi uma pessoa que fez um vídeo entrando num shopping. Gente, imitando a Virgínia, mostrando a casa dela. A casa dela. Aqui é minha casa, e abre a porta do shopping. Então tem escada rolante pro primeiro piso. Eu descobri o Carlinhos Maia por causa das primas da minha esposa. O Carlinhos Maia tá fazendo isso. Eu falei, mas quem é esse cara? Sim. Por favor. Aí eu descobri que ele existe nesse E isso mundo. é um problema hoje em dia, porque todo mundo acha que você, sentado na sua casa, né, com ou sem condições, você acha que todo mundo tá melhor que você na internet. Todo mundo tá melhor que você. E você não tem chance. Não adianta o que eu faça, eu não vou chegar lá. Né? Então, porque esse pessoal, a maioria dos influencers, eu acho que tem as suas exceções, mas assim, a maioria... Eles exaltam muito a situação atual deles, né? Sim. Só que eles não mostram o processo que eles fizeram pra chegar. Exato. Então, a nova geração, eu brinco muito que a nova geração é preguiçosa, tudo isso, amo vocês e tal, mas... Mentira. A nova geração, ela se apega muito nessa facilidade, porque eles não têm acesso à dificuldade. Se apega muito. Eles acham que tudo é muito fácil, né? Porque eles têm a informação fácil. Não, mas não sei quem fez. Hoje você entra no Google, você pergunta alguma coisa, você tem lá um monte de informação verdadeira, falsa, então você tem. Então, eles têm preguiça de pensar, e essa é a verdade. Não sei se tá certo ou errado, porque a gente é de uma geração que tivemos que pensar. Sim. Uma vez eu peguei um moleque, sei lá, tinha 15 anos, daí ele... O que você vai fazer, né? Não, você é jogador de futebol. Amigo, você tem noção que na sua idade o Neymar já tinha contrato há 10 anos? Tipo, você não tá entendendo o que tá rolando. Você tá um pouco atrasado. Eu já ouvi um rapaz de 21 anos falando isso. Então. Você tá um pouco atrasado. Pode acontecer? Pode, né? Mas é impossível. Não, é igual no escritório. A gente já tentou contratar, né, pessoas da nova geração para trabalhar como estagiário. E a primeira pergunta que grande parte deles fazem não precisa ser presencial, né? Não. Não, hoje eu peguei hoje fresco, hoje é gravado, mas tá fresco. A pessoa mandou assim, eu não vou pra entrevista porque aconteceu alguma coisa. Aí a gente falou, tudo bem, aconteceu alguma coisa, vem, quer marcar outro dia? Não, mas pra eu ia ter que pegar 3 ônibus, é ruim. Eu não duvido, assim mesmo. É assim tá mesmo. Precisando, né? Não tá precisando, não tá precisando. Mas vamos falar, vamos conhecer a história da clichê. Vamos conhecer. A gente fica entrando em vários assuntos, mas assim, mas é assim que é gostoso, fica dinâmico. Você tava ali em Jundiaí, né? Isso, aí eu me mudei já nova pra Jundiaí por causa da mudança da empresa do meu pai. Né? Certo.
Aí, como você começou a sua carreira profissional? Sim. Não importa se for no ajudante de mercado, ajudando seu pai, não importa. Mas como que foi a sua... Porque eu gosto muito de saber como você chegou nesse mundo, que pra mim é um mundo meio de doido, mas tudo bem, a gente respeita. Mas... Que gosta de fazer conta, que gosta de entender de lei, gosta de fazer... Não, tô fora. Mas como que você chegou? Como você virou sua chave e falou, eu vou ser isso, eu vou ser tributarista e vou brilhar nessa minha profissão? É interessante. Na verdade, o meu primeiro sonho foi ser professora. Professora. Eu sonhava em ser professora, né? E porque eu brinco que era uma frustração minha, porque eu brincava de professora de escolinha com as minhas vizinhas. E eu tinha uma vizinha que ela era mais bem estruturada, que ela tinha a lousa, ela tinha caderninho, ela tinha as carteiras. Então, como ela tinha toda a estrutura, ela falava, eu vou ser a professora, porque eu sou dona da escola, tudo aqui é meu. Então você falou, eu vou virar professora só por causa dela. Só Exatamente. Se você quiser, a gente pode xingar ela agora. Pode. Você pode descarregar toda a sua raiva. Isso marcou a minha vida, Thaís, deixou claro. Marcou demais, tá? Entendeu? E aí, eu sempre fui aluna. E eu queria ser professora, e ela não deixava. Não, a escolinha é minha, a lousa é minha. Então, eu que vou ser a professora. E aí, eu falei, eu vou ser professora um dia. Só pra esfregar na cara dela. Né? E aí, eu virei professora, né? Professora de qual turma? Primeiro eu comecei dando aula para crianças, infantil, ensino infantil, né? Tudo começou, assim, eu queria ser professora e eu fui fazer magistério. Na época ainda existia magistério. Eu fui da antepenúltima turma, aí o governo extinguiu o curso de magistério, né? A gente não precisa mais de professor bom. Não precisa, né? É besteira. E aí eu fui de uma das últimas turmas do magistério. Meu pai... Pra quem pensa, né? Meu pai mudou de empresa, tal, tem uma família estruturada. Também tive problema em relação a isso, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito violenta e eu apanhei desde a barriga da minha mãe. Quando minha mãe era grávida, né? Minha mãe, que vocês estão vendo aí, ela apanhou muito enquanto estava grávida de mim, né? E aí eu nasci e ela continuou apanhando. Eu cresci, aprendi a falar... Aí eu falava alguma coisa que meu pai não gostava. E criança é muito fácil falar uma besteira, né? Sim. Eu falava uma besteira de alguma coisa que eu ouvi na TV, qualquer coisa. O que você tá falando, menina? Apanhava. Não arrumou a casa? Apanhava. É filha da sua mãe, vai apanhar junto. Seu pai não era alagoano, não, né? Olha, não era matogrossense. Tá, entendi. E aí... sul-matogrossense, tá? Não vou ter que ter esse cuidado pra misturar, porque mistura Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o pessoal fica bravo. Sul-matogrossense. Então, meu pai era uma pessoa muito violenta, eu apanhei muito, minha mãe também apanhou muito. Quando eu fiz 15 anos, 14 para 15, um pouquinho antes dos 15 anos, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não suporto mais essa situação, separa do meu pai. Pelo amor de Deus, separa que eu não aguento mais. E minha mãe também já tava de saco cheio, só que ela não tinha coragem. Por quê? Meu pai nunca deixou ela trabalhar. Ele proibiu ela a vida inteira de trabalhar. Ela tinha uma dependência... Ela tinha uma dependência financeira e até emocional, assim, mas principalmente financeira dele muito grande. Ela falou, eu vou fazer o quê, filha? Como que eu vou pagar as contas? Eu falei, eu me viro, pode deixar que eu cuide de tudo. Com 15 anos. Com 15 anos, 14 para 15 anos. E aí minha mãe criou coragem. Você é filha única? E separou. Não, tenho uma irmã. Ah, legal. Tenho uma irmã, mas só que mais nova. Então, quem aguentava mais as coisas era eu, né? E protegia a minha irmã também, protegia a minha... Olha, eu batendo na mesa, que não pode. Tem problema, a produção já deu 5 sinais ali, a gente ignorou. A gente fica tranquilo. E aí, minha mãe se separou do meu pai, teve coragem, né? Foi uma separação bem difícil, mas no final ficamos livres, assim, aquela situação de liberdade total, e eu cumpri a minha promessa. Fui, né, atrás do magistério, e quando eu comecei o magistério, eu já comecei a estagiar. Tá. Eu comecei a estagiar de forma paga, né? Então, sei lá, eu ganhava 150 por mês, né? Então, já dava pra pagar, sei lá, o IPTU da casa, né? E aí, eu ganhava uma pensão,
né, milionária de R$300. Nossa, tem gente que reclama ainda hoje, né? R$300 de pensão, e com esses R$300 dava... Aí que você ficou rica com essa pensão. Pois é, né? Dava pra pagar a conta de luz, água. Naquela época era baratinho essas contas, né? Depois, hoje em dia... na época era mais acessível, né? Mais acessível. E aí dava pra pagar, né? R$300 dava pra pagar bastante coisa. Mais os R$150 que eu ganhava no estágio como professora. Fiz 15 anos, né? No meu aniversário, eu pedi pra dar aula de inglês numa escola. Porque eu tinha o curso de inglês, né? Eu falo que é a única herança que meu pai me deixou. Ele pagou um curso de inglês que na época era de R$50 a R$60 por mês. Que era esse curso de inglês. Você formar, você falava bem, tu falou, eu vou dar aula. Eu vou dar aula de inglês, legal, né? E aí eu comecei dando aula para criancinhas, né? Então eu comecei com 15 anos, me deram essa chance de com 15 para 16 anos, né, de começar a dar aula de inglês. Então eu comecei a dar aula para criancinha, né? Primeiro eu tive esse estágio, né, na educação infantil, que não era inglês, era crianças do ensino normal. E aí depois eu entrei nessa escola de inglês e dava aula das 2 da tarde às 10 da noite. Tá. Eu era seletista, assim, primeiro eu comecei como pequeno aprendiz, né, menor aprendiz, e depois eu fui seletista, virei seletista. Então eu trabalhava das 2 às 10, então eu estudava de manhã, saía, minha mãe fazia marmita pra mim, ia direto pra escola de inglês e ficava lá, das 10 às 2 e de sábado das 8 às 3 da tarde. Isso quando eu não ficava das 8 às 5. E dava aula, o tempo que eu não dava aula, eu ficava lá na escola, mas eu tinha que ficar à disposição da escola o dia inteiro. E estudava de manhã. E assim eu fiz o ensino médio, me formei no ensino médio junto com o magistério, né? E aí, ao longo dessa trajetória, eu decidi que eu queria fazer direito. Por quê? Porque a minha mãe, quando ela se divorciou, ela se utilizou da advocacia pública, porque ela não tinha dinheiro para pagar advogada. E minha mãe, ela sempre reclamou que a advogada não abriu a boca. Ela falou assim, fui na audiência para tentar chegar a um acordo de quanto seria a pensão, de como que ficaria isso, como que ficaria aquilo, e a minha advogada não abriu a boca. A advogada do seu pai falou tudo. Ela que definiu tudo. A minha simplesmente aceitou. Só balançar a cabeça. E minha mãe, exatamente. Minha mãe não tinha voz naquela época, né? Hoje minha mãe fala pra caramba. Mas naquela época ela não tinha voz, porque ela foi acostumada assim pelo meu pai, né? Qualquer coisa que ela abria a boca, ela apanhava. Ela tinha muito medo. E aí eu falei, eu quero ser advogada para defender o direito de outras mulheres que passaram por isso igual minha mãe. E aí eu iniciei a faculdade de Direito, né? Terminei o magistério, continuei dando aula, né? Então eu continuei dando aula e com esse dinheiro, na escola de inglês, quando eu comecei, eu ganhava R$400. Aí depois foi aumentando, com o tempo virou 600, virou 800, virou 1.000. E aí eu consegui manter minha casa, né? Até a minha mãe conseguir também trabalhar, se estruturar e tal. Depois eu ajudei ela a fazer faculdade de psicologia, ela se formou na faculdade de psicologia, que era o grande sonho da vida dela. E nessa trajetória da faculdade de Direito, eu tinha que fazer o estágio. Aí eu fazia faculdade de manhã, estágio à tarde e dava aula de inglês à noite. Uma coisa só, fazendo um gancho, né, que é muito comum nos convidados aqui nossos, né, é que as coisas não são fáceis, né, eles se dedicam em várias situações em paralelo, o começo é puxado, é estudo, é trabalhar de graça, às vezes carregar a família porque precisou tomar essa iniciativa, né? Isso é muito importante para quem está assistindo, né? Que vai começar e fala, pô, mas tá muito difícil. O processo é difícil, não é a linha reta que a gente imagina que é quando a gente vê alguém que já tá bem sucedido, exato, né? E a gente gosta de contar isso mesmo, né? Sim, o podcast foi para isso quando a gente fez, né? Para mostrar que não é fácil, né? A gente tá todo mundo se abraçando no meio do perrengue, e né? Eu e a Natália também somos empreendedores e a gente sabe que não é uma linha reta. Sim. Às vezes a linha vai lá para baixo e você tem que ter... vamos subir de novo essa linha aí, vamos voltar tudo ao normal. É normal isso, né? E só pra vocês saberem, é a primeira vez que eu tô contando isso gravado, de forma gravada. Agora todo mundo vai conhecer essa história e isso é muito importante. Eu julgo isso muito importante, porque assim,
vão vir outros tributaristas no mercado, vão se formar, você dá aula, você sabe disso. E eu acho que é muito importante eles entenderem a jornada de cada pessoa, cada profissional. Porque às vezes realmente chega lá e fala, já teve tudo fácil, aposto que ela teve tudo fácil. É fácil porque ela é rica, ela já nasceu rica. Ela já nasceu rica. Exatamente. Porque as pessoas são desse jeito. Com essa pele hidratada. Então, pra ela é fácil falar, ela deu aula, a mãe dela sustentou ela há muito tempo. Então assim, eu acho que é muito bom valorizar, até para ter não que você não tenha credibilidade hoje, mas as pessoas te conhecerem de uma outra maneira. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. O meu propósito na vida é esse, incentivar pessoas a lutarem pelo seu sonho, sabe? Assim como eu lutei, mesmo talvez não certa de quais eram meus sonhos. Até porque são gatilhos bem interessantes. Você mostra a foto da sua casa com a ratazana para incentivar quem não acredita que pode chegar. Você foi ser advogada porque a sua mãe teve uma dificuldade. Então, assim, você viu uma coisa e falou, quero fazer a diferença. Você não está sendo empresário porque você quer o dinheiro. Não, quero fazer a diferença. Você tem um objetivo na sua carreira. É um propósito, né? Tem um propósito. E na minha vida, assim, você vai perceber que nada foi desde pequenininho eu sonho com isso. Não, as coisas foram acontecendo devido às dificuldades. Então, eu sonhava em ser, assim, eu quis ser professora diante daquela dificuldade que eu tinha na escolinha que eu brincava, que eu nunca podia ser a professora. E aí eu quis ser professora, mas eu comecei efetivamente porque meu pai saiu de casa. Sim, sim. E aí eu tive que começar a dar aula. Se era o timing certo ou não... Se não acontecesse isso, talvez você não tinha a carreira. Não teria. Nem você, nem a sua mãe. Ou teria começado mais tarde. Então, não sei. Aí aconteceu. Eu falei, a única coisa que eu tenho é o magistério, né? Que eu já estava fazendo. E eu comecei... Nem precisava estagiar no primeiro ano. Eu lembro que só 2 meninas começaram a estagiar no primeiro ano. Minha colega e eu. Porque nem precisava. Mas eu precisava do dinheiro. Né? Então, aquilo fez muita diferença pra mim. E aí, depois o direito também, não é um negócio, ela sonhava desde pequena ser advogada. Não, a dificuldade me levou a querer fazer o direito, né? E o tributário também não vai ser diferente. Na faculdade, eu não tinha dinheiro pra comprar livros. E assim, Deus, ele vai colocando as pessoas na sua vida, né? Ele colocou um amigo, o Toshi, na minha vida. Um abraço, Toshi. Um beijo. Na verdade, o Toshi já faleceu. Poxa, que pena. Um beijo onde você estiver. Onde você estiver. Toshi já faleceu. Infelizmente, eu não esperava isso, porque ele era, assim, uma pessoa tão viva. Ele já era mais de idade, mas era uma pessoa muito viva, sabe? O falecimento dele me deixou bem abalada. Mas o Toshi, ele foi lá e me deu livros. E me presenteou com livros. Ele falou assim, você tá precisando do livro tal. Esse livro que você precisa ler. Você precisa ler Miguel Reale. Você precisa ler para aprender tributário Paulo de Barros Carvalho. Ele falou assim, você tem que ler esse livro. E me deu meu primeiro livro do Paulo de Barros Carvalho. Que depois virou meu orientador. Que no legal. Mestrado e no doutorado. Legal. Então, e a primeira vez que eu ouvi falar nele foi quando o Toshi me deu o livro dele. Ele falou assim, você vai estudar direito tributário com esse livro, né? E eu não sabia nem se o Paulo de Barros estava vivo ou não, porque quando a gente recebe o livro, eu não sei, eu tinha sempre essa mentalidade que alguém que já morreu. Porque livro, né? É igual nome de rua. Nessa época ainda dava livro, né? Agora é difícil, né? Você ganhar livro. É verdade. E aí ele me encheu de livros. Eu consegui estudar na faculdade com os livros que ele me deu, porque eu conseguia pagar a faculdade. Agora, comprar os livros, eu não conseguia. Foi um outro incentivador, né? Outra pessoa fazendo diferença na sua vida. Muito, muito incentivador. E aí ele foi lá e me me incentivou a estudar. E para estudar para OAB, ele falou assim, estuda tributário que eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar o que você tiver dúvida. No final, ele nem me ensinou, porque ele não teve tempo. Mas ele me incentivou tanto a ir pro tributário que eu fui lá e acabou gostando. E acabei gostando. E aí, o meu desejo inicial era ser familiarista para ajudar outras mulheres. Tá. Ao longo da faculdade, eu me apaixonei pelo direito contratual. Mas no final da faculdade, eu tive esse incentivo a estudar tributário por meio do Toshi.
E estudei, gostei, prestei tributário e toda vez que você vai bem em alguma coisa, aquilo te chama mais atenção, né? Aí como eu passei, eu falei, sou boa nisso, hein? E aí eu decidi fazer tributário. E aí um professor meu da faculdade, que era professor de penal, ele queria que eu fosse penalista. Não, você vai ser penalista, ele me adorava, você vai ser penalista. Eu falei, ai professor, eu tô me apaixonando pelo tributário, desculpa. Aí ele falou assim, tá bom, se você gosta tanto de tributário, você vai fazer pós-graduação num lugar em São Paulo, chamado Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET. Tá. Você vai até esse lugar. E aí eu falei assim, tá bom, ele procura no Google o endereço e vai. Aí me formei na faculdade, passei na OAB, e isso eu continuava dando aula de inglês e estagiando em direito, né? E aí... Você estagiou num escritório grande? Não, pequeno. Primeiro eu estagiei no Ministério do Trabalho, no setor público, e depois eu fui para um escritório que trabalhava com falência, lá em Jundiaí mesmo. Não era um escritório muito grande, mas era um escritório bem importante lá em Jundiaí, né? E aí, mas eu trabalhava já com tributário, porque eu fazia defesas tributárias das massas falidas. Tá. Né? E aí, gostava já do tributário e tal, fui atrás desse lugar. Minha mãe, sempre minha parceira, falei, mãe, vamos pra São Paulo, que eu quero me matricular nesse lugar. Não sabia nem o preço, não sabia nada, mas o meu professor falou pra eu me matricular nesse lugar. Pegamos o trem de Jundiaí, nossa, que é uma pra tortura, São Paulo, né? Que é uma tortura, porque ele vende quebra. até galinha dentro do nossa, trem. Você não consegue sentar, porque tá sempre lotado. Eu já trabalhei em Jundiaí e às vezes eu ia de trem, era uma loucura. Ele para e vai, e para, e vai, e para. É uma já novela. Isso, não, isso é uma experiência incrível. Pega o Bruno e faz um dia, isso. Faz um dia. Você vai gostar. Vai, muito. Pega pra lá às 6 horas da tarde, assim. Pega nesse horário de pico é melhor ainda. Mais gostoso. É uma experiência única. Porque você vai querer fazer uma única vez na sua vida. É verdade. Tenho certeza. Mas leva a família toda. Leva todo mundo, entendi. Por exemplo, pra ninguém mais querer fazer. Vai ser único pra todo mundo, entendeu? Aí eu desci na Paulista, né? Fui no Sujinho. Conheci o Sujinho, falei assim, ai mãe, vamos almoçar nesse lugar que eu gostei do nome. Aí comemos o Sujinho, descemos ali a Rua Bahia, e aí eu cheguei pra fazer minha matrícula, né? Eu falei, oi, eu tô interessada no curso. E a recepcionista abriu um sorriso pra mim, né? A Adriana, menina, ela nem trabalha mais lá, mas me marcou tanto. Ela abriu abraço, Adriana, onde você estiver. Ela abriu aquele sorrisão lá e falou assim, seja muito bem-vinda, você vai amar o IBET. E aí ela foi tão carinhosa comigo, e eu sempre, né, precisando de carinho, assim, eu adorava quando as pessoas eram carinhosas comigo. Aí eu falei assim, não importa quanto é, eu vou me matricular. Gostei daqui, quando eu começo. E aí ela me deu um calhamaço, ela falou assim, olha, tudo isso daqui é pra você estudar. Mas, sério, era um calhamaço de papel, mais ou menos de... aqui dá o quanto? 200 centímetros? E aí ela me deu esse calhamaço de papel e falou assim, olha, isso daqui é tudo pra você estudar para os seminários e já começa a semana que vem. Pra semana que vem você vai ter que estudar essas 12 apostilas aqui, né? E responder essas 12 perguntas. Fácil, né? Você falou, tranquilo. É só isso? Aí eu cheguei em casa quase chorando. Mãe, eu tô perdida. E aí eu fui lá, estudei, fiz, né? E recebi o meu primeiro a mais. Uma informação de bastidor, porque você e sua mãe, é claro que vocês sempre foram bem unidas, uma ajudando a outra, isso é muito bom, até por causa das situações que você falou. Mas como que era o apoio da sua mãe nisso, assim? Ela lia livro com você, tava ali, levava um café, te chacoalhava quando você dormia? Como que era esse processo? De estudar comigo, não. Mas meus pais nunca estudaram assim comigo, tiveram essa parte assim. Mas a minha mãe, ela sempre me incentivou nesse sentido, de levar um cafezinho, levar uma água. Você vai conseguir, filha. Você vai conseguir, vai dar certo. E sempre me apoiou no que eu quisesse fazer, nas loucuras que eu colocasse na minha cabeça,
né, ela... Nossa, vou contar uma loucura que eu fiz que a minha mãe me apoiou. Conta. Vou contar. Do jeito que o Thiago até se ajeitou na cadeira. Agora, chegou. Nossa, foi a loucura, assim, que eu mais fiquei orgulhosa da minha mãe, eu não esqueço até hoje. Porque, assim, seguindo a história, eu fiz a pós-graduação, comecei a pegar o trem todo sábado para fazer a pós-graduação, até que um professor chamou eu para trabalhar com ele, em São Paulo. Aí eu saí do trabalho que eu tava em Jundiaí e comecei a vir para São Paulo. Aí com o tempo, né, assim, ganhando, acho que o meu primeiro salário no escritório de advocacia foi R$1.000. Era R$1.000 por mês. E aí comecei a pegando o trem, né, porque não dava para pagar o ônibus. Aí depois subiu para 1.500, até que chegou uma hora que eu consegui pagar o ônibus. Aí eu comecei a vir para São Paulo de ônibus, até que chegou um dia que eu comecei a alugar um lugar em São Paulo. Né, dividia quarto com umas meninas, pagava acho que R$500 de aluguel. Primeiro lugar foi na Paulista. Meninas aleatórias. Meninas aleatórias, né? Pessoas sonâmbulas, pessoas que falavam... Pessoas de todos os tipos, você imaginar, mas pessoa era que mastigava à noite. Meu Deus. Pessoa assim... Eu tentando dormir, a pessoa mastigando à noite. Então, assim, dormir com pessoas aleatórias é isso. Você não sabe os vícios e a mania que a pessoa vai ter, né? Pessoas que mexiam no guarda-roupa, nas suas coisas, né? Coisas de dividir com pessoa pessoas que aleatórias, né? roubava coisa na geladeira. Sim. Cadê meu ovo? Cadê minha manteiga? Essas coisas. Além de andar no trem maravilhoso, você pode dividir uma república. É uma experiência bem legal, né? É, uma experiência muito bacana. E aí, já passando mais adiante, né, eu já estruturada num escritório, já estava no mestrado, ganhando um pouco mais, tal, eu consegui juntar dinheiro, né, eu acho que de me acostumar a viver com pouco, eu juntei dinheiro. E aí, a minha mãe tinha um carro, né, em Jundiaí, e aí eu tinha o meu dinheirinho ali, né, e comprei um carro, juntei dinheiro e comprei um carro, consegui comprar um carro pra mim, né, e aí o meu carro era um pouco mais novo que da minha mãe, sei lá, o da minha mãe era ano 2000, o meu era 2016, né, era bem mais novo que o da minha mãe, não era zero, né, eu lembro que eu comprei um Celta, né, e minha mãe tinha um Corsa, e aí eu fui lá e comprei esse carro, aí mais pra frente... Juntei um pouquinho mais de dinheirinho. E aí surgiu a oportunidade, apareceu na minha vida um flat. E aí a entrada do flat... Você não aguentava mais aquelas 3 infelizes. Não aguentava mais. Fala, pelo amor de Deus. Aí a entrada do flat estava muito baixa. Era assim, praticamente o dinheiro que eu tinha juntado, vamos dizer assim, que eu tinha juntado uns R$10.000, mais... Tipo, R$10.000. Era 20 mil a entrada, alguma coisa assim. E eu precisava de mais R$10.000. E era exatamente o valor que valia o carro da minha mãe. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero fazer uma loucura. Mas eu preciso vender o carro. Só que entre vender o meu carro e vender o seu, acho melhor vender o seu, porque o seu é mais velho. Então, você venderia o seu carro, mãe? E se você vender, eu te deixo com o meu. Você fica com o meu carro e me dá o dinheiro, como se você estivesse comprando o meu carro. Aí ela, mas por que é, filha? Ai, mãe, eu queria fazer surpresa. Você confia em mim? Imagina, você pede pra sua mãe vender o carro dela e fala que é surpresa. Vou comprar tudo em drogas, mãe. Não é? Vou gastar em balas. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, vende seu carro e me dá o dinheiro e eu te deixo com o meu carro, né? E aí, assim, minha mãe fez isso na mesma semana. Eu falei, mãe, isso que eu preciso logo, porque era uma oferta que apareceu. É sempre assim, né? Oferta você tem que aproveitar logo. E aí, ela na mesma semana levou no estacionamento. O cara deu lá os R$10.000 pra ela, 8 mil, nem lembro quanto que foi, mas foi em torno disso. Ela depositou o dinheiro na minha conta, aí eu deixei ela com o meu Celtinha. Né? E eu fiquei sem carro. Mas aqui em São Paulo, né, viver sem carro... É até super... melhor, às vezes, né? É melhor, exatamente. Ultimamente tá bem melhor. E aí, deixei ela com o meu carro, fui lá, dei entrada no apartamento. E depois as mensalidades eram, tipo, 1.800 por mês, né? Não era nada impossível. Dentro do que eu tava ganhando, né, eu conseguia pagar essas mensalidades. O meu problema era a entrada. Aí eu cheguei e mostrei pra minha mãe. Eu falei, mãe, vem aqui em São Paulo. Que a minha mãe tava em Jundiaí.
Aí ela foi lá pra São Paulo, pegou o ônibus, foi pra São Paulo. Aí eu levei pra ela, vamos conhecer um lugar. Aí eu levei ela pra mostrar o lugar que eu supostamente teria alocado pra eu ficar sozinha. Mãe, eu vou ficar sozinha nesse apartamento. Ninguém vai roubar mais minha comida. Ninguém vai roubar minha comida, mãe. E aí eu cheguei lá e falei pra ela, mãe, esse apartamento é meu. Nossa, minha mãe desabou, né? Começou a chorar, ficou emocionada, né? Eu falei assim, graças a você, mãe, porque você confiou em mim sem eu falar o que era. Você deu dinheiro pra mim e eu consegui, sabe? Então, assim, novinha, eu consegui o meu primeiro apartamento, né? Era um flat, 30 metros quadrados, mas assim, era... Mas era seu. Era meu. E tava sendo pago. E tava sendo pago, assim, foi a realização com todo de um esse sonho. esforço de trem, dividir, ficar sem carro, comprar carro. Todo esse sacrifício da família rica que você nasceu, né? Exatamente, isso, né? exatamente. Então, cada conquista da mente empreendedora é muito boa, né, cara? Não importa o tamanho dela, mas é um flat. Não, mas, poxa... Foi o carro da minha mãe, foi minha economia de não sei quanto tempo. Exato. Foi ficar morando numa casa com... Dividindo. Isso porque você falou coisas simples, né? Mas Sim. tem gente que divide com gente que tem problema com quem vícios. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você ainda, teoricamente, teve uma sorte, vamos dizer assim. Tive uma sorte. Só roubavam sua manteiga. Só roubava comida. E mexiam nas suas coisas. O vizinho batia na mulher, dava pra ouvir. Ai, era um escândalo, era horrível. Eu sou evangélica, né? Então eu ficava na janela orando assim por ela, porque eu só ouvia os gritos dela apanhando do marido. Meu né? Deus. Então essa parte era triste. E aí depois do flat, você... Qual que foi o momento agora que a empresa é sua hoje? A empresa é minha. Como foi que você chegou nesse ponto? Não, primeiro me conta os primeiros clientes. Os primeiros clientes, olha, eu trabalhei sempre para outras pessoas. Sim. Então, eu não fui... Quando eu me formei na faculdade, tinham colegas que já abriram seus escritórios. Sim. Era muito comum isso. Até minha mãe me questionava, às vezes. Ela falou, seus amigos abriram o escritório, né? E você indo de trem para São Paulo para estudar... Você não acha que você deveria fazer igual eles, filha? Eu falei, não, mãe, confia em mim, que eu sei o que eu tô fazendo. Você tava ficando mais forte, né? Eu tava ficando mais forte. Então, eu sacrifiquei, eu comia no bandejão da USP, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado na USP. E eu comia no bandejão. Eu era a única pessoa, acho que do mestrado, que comia no bandejão. Porque quem comia no bandejão é o pessoal da graduação. Da graduação, sim. E eu comia no bandejão, porque o que eu ganhava dava pra pagar o ônibus... Né? E depois, quando eu me mudei para São Paulo, dava para pagar o lugar que eu dividia, né? E ajudar a minha mãe ainda. Então, assim, os 1.000, 1.500 que eu ganhava, eu tinha que multiplicar ali, fazer o milagre da multiplicação. E eu acho que o que sempre me marcou foi essa coragem. Essa coragem que eu não sei de onde vinha. Coragem, assim, na verdade eu sei, né? Em vários sentidos, né? Enfrentar o julgamento, né? Igual você falou, porque eu tava lá no bandejão, andava de trem, não tinha o carro. Exatamente. Imagine quantos julgamentos você não enfrentou na sua carreira. Os colegas de graduação, já com escritório, você ainda vindo, fazendo mestrado, comendo bandejão. Eu era mais pobrezinha do mestrado, porque no mestrado não é gente pobre que faz, por mais que seja faculdade pública. Ah, não, pra entrar é difícil, né? Pra você conseguir acessar isso é pessoal difícil. Bem, super bem, né? Então, e eu recusava almoçar no restaurante com o pessoal ia pro restaurante, não, pode deixar que eu vou almoçar em outro lugar, dava aquela desculpa. Quando tinha congresso, eu sempre ganhava ingresso pro congresso, eu não pagava os congressos, eu só ia se eu ganhasse. Uhum. Aí eu ia no congresso de direito tributário, e o pessoal ia almoçar. E sempre pegavam os congressos são em hotéis, um restaurante mais lindo do lado do hotel. Eu falava, não, pode deixar. E eu ia num barzinho, alguma coisa, e me virava lá, né? Comia e depois voltava. Eu fui com outro povo, fui com outra galera, almoçar em outro lugar, né? Então, assim, sempre tive essas questões de lidar com... Eu acho que... Graças a Deus eu não tive muito preconceito, porque eu acho que eu disfarcei bem. Eu não chegava e falava, não tenho condições. Que nem hoje eu tenho amigos que falam isso pra mim. Cris, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condição, eu ganho muito pouco. Eu ouço muito isso. Eu nunca falei isso. Nunca. Nunca cheguei... Você dava um jeito de... Eu dava um jeito de ir, sabe? Mas eu nunca reclamei. Nunca. Entendi.
Nunca falei, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Não, se eu não tivesse dinheiro, eu não fazia. Certo. Ou então eu fazia, que nem eu cheguei no IBET, né, e eu não pedi desconto. Eu não tive 1 centavo de desconto. Pode ver lá no curso, eu paguei o valor integral, né, do curso, do começo ao fim. Nunca pedi desconto. Se eu podia pagar, eu pagava. Se eu não podia pagar, eu não pagava. Né, os ingressos de graça... Você já fazia o investimento baseado no que você conseguia. No que eu conseguia pagar. Gerar, né? Exatamente. Nunca... E já pensando no pilar, ajudar a mãe, sobreviver, comer e estudar, né? Exatamente. E o ingresso eu conseguia de algum jeito, mas normalmente até sem pedir. Né? O professor falava, gente, eu tô com o ingresso aqui de graça, quem quer? Ah, professor, se não tiver mais ninguém, eu quero, né? Mas não ficava assim, eu quero ir no congresso, mas não tenho dinheiro pra ir. Nunca se fez de pobre coitada, Nunca né? me fiz de pobre coitada. Nunca se vitimizou, né? Nunca me vitimizei. Nunca. Isso é uma coisa assim que eu só percebi lá na frente. Sabe? Que não é que eu fazia de propósito, não me vitimizava. Não, mas chegou lá na frente, quando eu comecei a ver as pessoas se vitimizando pra mim, eu comecei a pensar, caramba, eu nunca fiz isso. Eu lembro a primeira vez que eu contratei uma pessoa de Jundiaí pra trabalhar comigo aqui. Essa pessoa falou assim, começou super feliz, e parece deu uma semana, falou assim, Cris, desculpa, eu não aguento pegar o ônibus todo dia pra vir pra São Paulo. E parece que quando parece que a gente atrai esse pessoal, né? Nossa. Da nossa jornada, que deve ser pra mostrar, olha tudo que você fez, como que você é diferente, né? Pois é. E aí, o meu primeiro cliente veio de mais um ato corajoso. Por quê? Porque eu sempre trabalhei para os outros, porque eu queria aprender com os melhores. E normalmente eu trabalhei com meus professores. Então, meu professor da pós-graduação, meu professor da faculdade me chamou para trabalhar com ele, quando eu trabalhei com massa falida. Depois, meu professor da pós-graduação pediu para eu trabalhar com ele. Depois, meu professor do mestrado me chamou para trabalhar com ele. Eu sempre trabalhei com os meus professores. Porque eles eram o seu mentor, você queria saber, e você estava ali se preparando para eles. Quem não era próximo não que você não tinha coragem de empreender igual os seus outros amigos foram e montou o escritório. Talvez você só teve um planejamento melhor na sua carreira. Você falou, eu vou ver como os melhores fazem, porque quando eu abrir, eu quero estar brigando com eles. Exatamente. E além disso também, para ser contratada por um professor, era alguém que se destacava em aula também, porque o professor não pega qualquer aluno lá que tá, né, dormindo no meio da aula dele, mas né? o maior erro que a gente percebe e não tô falando que seus amigos cometeram erro, talvez muitos deram certo, espero que todos deram certo, né? É que assim, eu tô estudando, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou abrir o meu negócio e nessa parte, que por não ter tanto conhecimento, que as pessoas quebram, né? Tem algumas faculdades que elas ensinam você que você é o melhor na sua área. Você sai do direito e fala, você é o melhor advogado do mundo. Sim. Mas não sabe gerir um escritório, não sabe fazer uma conta, não sabe pagar um negócio, não sabe emitir uma guia. Não sabe emitir uma guia, não sabe nada, mas você sai achando... Então, as faculdades têm essa deficiência também, né? Até porque, assim, com certeza você viu como que chegava o cliente no lugar que você trabalhou, como que eles conseguiam esse cliente, porque quando você abriu o seu negócio, você nem ia cruar, mas alguém vai tocar aqui a campainha e vai querer, porque a vida não é desse jeito. Vou colocar uma plaquinha aqui, vai começar a chover gente aqui na frente. Entendeu? Então, assim, não era desse jeito. Então, se você não se preparar para o seu negócio, às vezes você ia ter muito mais dificuldade como empreendedora. Exatamente. E é uma dica que eu dou, hoje eu trabalho com mentoria, né? E é uma dica que eu dou, eu falo assim, trabalhe com outras pessoas, tenha essa humildade de ver como a outra pessoa faz, de aprender com ela, né? As pessoas já querem... a gente tá num momento muito imediatista da sociedade, né? O Instagram que tem informações rápidas, é o fast food, eu quero que tudo aconteça rápido na minha vida. Tem uma dúvida, você não tem mais que ir na biblioteca, você coloca no Google, né? Sim. Na minha época você tinha que ir na biblioteca pesquisar quem era, sei lá, quem fez o quê, né? Então... Hoje nem se faz mais trabalho igual daquela época, né? Não. Em papel almaço? Papel almaço, fazer capa de caderno divertida. Tá cada vez acabando mais isso. Não tô falando que isso é ruim, eu acho que a gente tem que evoluir, mas isso... A gente tem que evoluir da maneira certa, né? Sim. Muito difícil você convencer um adolescente a ler um livro. A gente tem que criar seres humanos independentes e a gente não tá fazendo isso, né? Exatamente. Exatamente. E aí você não sabe o parâmetro de certo ou errado, né? Não sabe. Fica perdido, né? Você discute informações hoje, eu não sei, assim, a sua realidade nas mentorias, e você ainda dá alguma aula pra gente
carente, alguma coisa? Você faz algum tipo Ela tem um monte de ação. Eu vi que ela tem um monte, assim. Eu trabalho, não é meu projeto, né? Mas eu trabalho em outros projetos. Assim, não trabalho, né? Eu me ofereço pra dar mentoria, pra falar com as pessoas, né? Não é convencer, mas pra mudar um pouco da mentalidade deles, que não é o imediatismo, é um pouco diferente, que tem um pouco de sacrifício entre o sucesso ali e tal. Exatamente. Tem um projeto agora que eu vou começar de mentoria, no Techs and Women, que é um grupo que eu faço parte, que depois eu vou falar desse grupo. A gente vai chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte. É muita história, gente, eu falei pra vocês. Eu tô tentando resumir o máximo possível pra não ficar chato. Mas eu acho que você tá mostrando os pontos principais, importantes. Eu tenho certeza que entre um ponto importante e o outro, aconteceu muita coisa. Sim, é só pra não parecer que é só glória e sucesso, sabe? Exatamente. Então, porque isso pode desanimar algumas pessoas. Eu corro o risco de desanimar as pessoas porque elas falam, nossa, que fácil que é a vida dela. E não é, né? Já nasceu rica. Nunca foi e continua não sendo. Eu ainda acredito que você nasceu rica. Mas você tá só contando uma história triste. Até o final você vai me convencer do contrário. Mas eu já vi pessoas fazendo isso, viu? Eu já conheci pessoas, tem uma advogada que ela é filha de médicos. E ela sempre viveu bem, né? Aí teve um dia que eu ouvi ela numa palestra falando, porque quando eu era pequena eu tinha bonecas rasgadas, né? Eu sofri muito quando eu era pequena. Aí você não levantou e falou assim, é mentira! Eu conheço bem a Thaís, essa é a Thaís da escola. Alô, Thaís, mentirosa, hein? Não posso falar o nome dela, que ela é bem conhecida. Mas assim, a hora que ela falou isso, eu falei assim, essa não é a história dela, não. Então tem gente que hoje se utiliza de histórias tristes porque acha que isso vai fazer ela... Porque, infelizmente, as redes sociais precisa ser um personagem também, Exatamente. Né? Isso, infelizmente... Não sou nada contra, pelo amor de Deus, senão a gente vai ser bloqueado, né? Mas que existe histórias ali aumentadas e diminuídas, existe. Existe. E eu não imaginava que existia, porque eu, até a minha adolescência, e até um pouco depois, eu tinha vergonha da minha história. Eu nunca podia imaginar que pessoas que não viveram a pobreza mentiriam que viveram a pobreza. Um negócio que eu tinha vergonha, a pessoa Você escondia e as pessoas estão inventando que isso aconteceu com elas. Que inventa que era pobre, é um negócio assim que na minha cabeça não fazia sentido. Até que eu vi pessoalmente alguém fazendo. Caramba, tem gente que faz isso. Eu fiquei chocada, né? Mas acontece. Sim, exatamente. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet. Então muito cuidado. Seu primeiro cliente foi que você teve uma atitude corajosa. Corajosa, isso. Eu trabalhava com uma pessoa e essa pessoa foi para a Alemanha para estudar. E aí ele falou assim, Cris, eu tô indo para a Alemanha e a gente vai ter que se separar, né? Então já tô te avisando antes de eu viajar para você. Eu era assistente de uma pessoa, para você procurar um trabalho. E aí eu procurei trabalho, eu estagiava numa pós-graduação, eu era assistente de uma professora, né? Eu sempre dando aula. E aí tinha um professor lá que era muito legal, ele era muito bacana. E aí eu falei assim, eu acho que ele vai me ajudar a achar um trabalho, porque foi a primeira vez que eu procurei trabalho, porque sempre os meus professores me ofereciam. E aí dessa vez eu tava numa situação que eu precisava procurar trabalho. Aí eu falei assim pra ele, viu, posso ir no seu escritório pra conversar com você? E aí eu conversei com ele e mandei um texto que eu escrevi pra ele ler. E falei assim, viu, você teria alguém para me indicar? Tá aqui o meu currículo, tal, porque o trabalho que eu estou atualmente vai fechar, porque meu chefe vai estudar na Alemanha. Aí ele falou assim, você fez de propósito, né? Você mandou um texto seu para eu ler e agora quer que eu te indique para outra pessoa? Eu vou querer que você trabalhe comigo. Olha! E na verdade eu mandei o texto pra ele porque ele tinha se oferecido pra revisar meus trabalhos. Ele falou, se você quiser Nem dia... Nem foi tão intencional assim. Não foi intencional, né? E aí eu mandei pra ele revisar. E aí ele falou assim, se você quiser, trabalha comigo, só que tem um problema, eu não tenho vaga aqui no escritório. Então... Você vai ter que trabalhar do lado de fora. Exatamente. Tô cheio, sem medo. Bem assim. Ele falou assim, não tem vaga, a gente não tá contratando, mas eu quero muito que você trabalhe comigo. Então eu vou fazer o seguinte,
você começa a trabalhar comigo e os clientes que a gente conseguir juntos, eu vou te dar um percentual. Legal. Gostei. E aí eu falei com um amigo sobre isso. Meu amigo falou, você é doida? Você tem que entrar num lugar com salário fixo. Você precisa, você tem que sustentar, você tem que ajudar sua mãe. Como que você vai fazer isso? Eu falei assim, mas eu tô sentindo que vai dar certo. Esse é o amigo medroso, né? Exato. Que sempre trabalhou em empresa, que nunca quis arriscar, né? E aí, eu também, eu sempre trabalhei pros outros. Mas eu não sei explicar, mas eu senti uma coisa boa. Eu senti uma energia boa. Falei assim, mas eu quero arriscar. Se não der certo, depois eu vou pra outro lugar, né? E aí eu conversei com a minha mãe sempre me apoiando, falou, vai, filha, eu tô trabalhando, eu consigo me manter, né? Eu te apoio. E aí eu ajoelhou, orou junto para que desse tudo certo e tal. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Assim, em coisa de uma semana, apareceu um super cliente. Super cliente. Foi um caso super interessante de ISS. Nós fizemos uma baita defesa, né, pra ele. E foi, assim, o meu orgulho. O resultado final chegou 7 anos depois desse caso. Porque primeiro fomos pro administrativo, perdemos no administrativo, aí nós judicializamos, e no judiciário a gente ganhou em primeira instância, o fisco municipal recorreu, e em segunda instância a gente ganhou. O legal e o difícil do seu segmento é essa morosidade, né? Essa morosidade. Você fecha um grande contrato, mas esse grande contrato... vai se arrastando, vai né? se arrastando até ganhar. Até ele se concretizar em realmente um grande contrato, Exato. Entendeu? E aí você vai receber só depois no final. Quando ganha. Você recebe um fizinho, uma sola, que a gente chama de sola de sapato no começo, mas a maior parte do valor você vai receber no final se ganhar. Se ganhar. Então, assim, a gente recebeu 7 anos depois, né? Mas, assim, recebeu uma solinha de sapato ali no começo, que ele dividiu comigo. E aí eu já tive um dinheirinho. Aí foi com o tempo, apareceu mais um dinheirinho, começou a aparecer. Foi aí com esse que eu consegui juntar esse dinheiro pra comprar o flat. Ah, tá. Porque eu deixei de receber o fixo e comecei a ganhar a variável. E eu não tinha um fixo. E aí depende só do seu trabalho. Depende só do meu trabalho. E aí eu comecei a participar das reuniões com ele, aprendi a vender com ele. Porque eu não sabia vender, porque eu nunca tinha vendido antes, né? Eu vendia aula de inglês, né? Mas assim, quando eu comecei a dar aula particular. Mas assim, eu não vendia casos de direito. E aí eu aprendi com ele, as primeiras reuniões eu ficava quieta, só ouvindo. E aí com o tempo fui aprendendo e foi aparecendo mais clientes. Mas o primeiro cliente apareceu assim, em uma semana. Um amigo dele indicou um fundo de investimento pra gente. E aí eu fiz a reunião, eu fiquei quieta na reunião, não abri a boca, só aprendi com ele. Aí para fazer o caso eu fiz lá o processo junto com ele, a gente fez a 4 mãos o processo. E assim, hoje é o meu maior orgulho esse processo, sabe? A gente ganhou no final, hoje tem gente que consulta o nosso nome, porque é aberto esse processo. Né, de ISS, ele não é segredo de justiça. Então, eu já tive advogados que me procuraram porque abriram e leram esse processo da gente. Olha e ficaram encantados em como a gente trabalhou a nossa defesa nesse processo. Que legal, que legal, né? Legal. Virou então, uma referência. Virou uma referência, porque era um caso único, assim. E o advogado é bom porque eles são unidos nessa parte, né? Sim, muito. Se eles admiram uma profissional, eles vão falam. atrás, eles querem falam. aprender ou ver como faz. Às vezes convidar, você, tô num projeto, você não quer me ajudar num processo desse? Exatamente. Isso é bem legal na classe, né? E aí, depois disso, a gente formou o nosso... Ele saiu desse escritório, aí juntamos com ele, eu e mais um aluno meu, que eu contratei ele, e nós formamos uma sociedade de 3, abrimos o nosso próprio escritório e tá até hoje. Até hoje? Até hoje o escritório. Com o seu professor e um aluno. Com o professor, que depois, esse é um detalhe que aconteceu depois, a gente se casou. Ah! Sério? Sério. Que legal. Virou meu marido, né? Depois de um tempo a gente começou Nessa época eu namorava outra pessoa. Desculpa. Eu namorava outra pessoa, mas aí a gente começou a namorar depois que eu terminei, né, o meu relacionamento. E aí a gente começou a namorar, casamos.
E estamos aí até hoje casados, sócios. Que legal. Pois é, essa é uma outra página da vida, né? Outra página de sucesso, né? Ele é tributarista também, dá aula também. Não rola umas brigas, não? Do tipo, não, minha tese é melhor que a sua. Não. A gente tem que ir por esse caminho, não por esse. Não rola essas discussões, E hoje vocês estão aonde, localizados? Na Alameda Lorena. Legal. Na Alameda Lorena, nos Jardins. Lá fica o escritório, né? Hoje eu tô licenciada da advocacia. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso, eu sou sócia ainda do escritório, mas eu tô licenciada da advocacia, porque eu ingressei, né? Eu passei tem um processo seletivo, lista tríplice e tudo. Eu passei nesse processo seletivo e hoje eu tô como julgadora do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, é como se eu fosse uma juíza, só que administrativa. Então, hoje eu julgo casos tributários. Legal. Tô na posição de julgadora. Então, você não pode assinar como advogada nesse período. Exatamente. Mas seu escritório pode. O escritório pode. Isso, o escritório continua lá, atuante. Ativo, normal. Ativo, atuante. Meus sócios estão cuidando. Né? E eu estou como julgadora do CARF, que tem sido um trabalho maravilhoso. Conta um pouquinho como é que é o seu trabalho do CARF. Nossa, assim, eu sou apaixonada pelo trabalho no CARF, porque o Tribunal Administrativo Federal, a gente julga, eu tô na primeira sessão, que julga Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSL. E a primeira sessão, outros tributos assim, também quando eles são reflexos do IRPJ. Mas eu trabalho julgando grandes casos tributários, né? Casos de valores, assim, muito grandes. Né? Pegar esse telefone depois, né? Se tiver um pau lá no gente, escritório, já sabe pra quem ligar, né? A gente não precisa, a gente só precisa ter contato com as pessoas certas, né? De multinacionais, né? Casos tributários super complexos. E hoje, assim, o CARF, ele é o maior tribunal administrativo do país e o mais importante, né? Então, nós temos, no país, assim, você tem tribunais administrativos municipais, estaduais e federal. Eu trabalho no federal, né? Que julga só tributos federais. E, além disso, além de ser o maior tribunal, com valores também altos, ele tem uma importância muito grande por causa da tecnicidade dele. Porque ele é muito técnico. Porque se você vai discutir tributário no judiciário, você tem uma complicação, porque o juiz vai ser o mesmo que julga divórcio, que julga acidente de trânsito, que julga, às vezes... fraude, sei lá o quê. Fraude telefônica, quebra de sigilo e tal. E é o mesmo juiz, briga de sogra, briga com sogra, e é o mesmo juiz que vai julgar tributário. Então, no Brasil, a gente não tem tribunais especializados, judiciais. Tá. A gente não tem um tribunal judicial especializado em matéria tributária. É tudo misturado. O único tribunal especializado que a gente tem em matéria tributária é o administrativo. Tá. Então, entendi. se você quer ter um julgamento bom, né? Baseado em tecnicidade. Bem técnico, você tem que recorrer para o administrativo. Tudo bem que se depois perde no administrativo, ainda tem a chance de ir para o judiciário. Certo. Né? E no judiciário tem julgamentos bons, né? Não tô falando que não tem. Mas é que é menos técnico, né? Se você tá com pessoas com menos conhecimento técnico, o julgamento também vai ser menos técnico. Isso. Então, tem decisões judiciais maravilhosas, né? Às vezes o contribuinte perde no administrativo, vai no judiciário, tem uma decisão boa, cai no STJ, no STF, mas no administrativo, notadamente do CARF, você tem um julgamento ultra técnico, julgado por uma turma. Nós somos turmas compostas de 6 julgadores, então não são decisões monocráticas, não é eu não faço uma sentença minha, né? É um acórdão, é um voto com 6 julgadores e a gente tem que chegar num consenso, né, a respeito daquela matéria. Então, são julgamentos muito técnicos, é o creme de la creme do tributário. Né? Então, eu tenho muito orgulho de, depois de tudo que eu passei na minha vida, hoje eu trabalho no tribunal mais técnico, especializado. E você quer avançar mais nisso? Você falou que tem fase 1, né? Você tá na...
Então, no tribunal administrativo, você tem o seu mandato e depois que termina ele, você volta a advogar. Entendi. Né? Então, ali não tem... Você pode, no máximo, ir para... não é terceira instância, né? Para a Câmara Superior. Entendi. Porque eu tô na Câmara Baixa, que a gente chama de Câmara Baixa, que é a segunda instância, e tem a Câmara Superior, que são para recursos especiais. É que eu não quero entrar muito nessa tecnicidade para não confundir. Não, sim. Mas, assim, dentro do tribunal, o que eu posso fazer é o melhor trabalho possível. Sim. Eu tô trabalhando para fazer o melhor trabalho possível, para fazer decisões com a maior tecnicidade possível, porque depois vão ser julgadas, vão ser utilizadas no judiciário, vão ser utilizadas em doutrina, porque na doutrina a gente cita decisões. Sim. E hoje eu faço decisões, né? Então, para mim é um motivo de muito orgulho. Eu sou muito orgulhosa desse trabalho. Hoje eu julgo os casos tributários. Né? Eu comecei um dia ali ganhando um livro de um amigo meu primeiro livro de tributário, que eu ganhei do Toshi, do Paulo de Barros Carvalho. Paulo de Barros Carvalho depois virou meu orientador no mestrado e no doutorado. Eu conheci o famoso Paulo de Barros Carvalho, virou meu orientador no mestrado e doutorado. Eu me formei, construí meu escritório de advocacia e hoje julgo casos tributários. Né? E Muito tem legal, o livro, né? mostra seu livro. Tem o livro. Vamos falar um pouquinho do livro. Ó, o livro dela aqui. Esse é meu segundo livro, que foi fruto da minha tese de doutorado, que eu falo sobre a responsabilidade tributária. Eu foco na responsabilidade tributária de terceiros. Então, de sócios, diretores, administradores. Quando você tem o débito tributário, normalmente ele é cobrado primeiro do contribuinte. Certo. Quando a gente está tratando de empresa, né, primeiro ele vai ser cobrado da empresa. Se a empresa não paga, muitas vezes a gente tem o redirecionamento para os sócios. Certo, Isso. dependendo do tipo de empresa. Exatamente. Tudo. E nesse livro eu falo sobre os limites à responsabilidade desses sócios. Legal. Desses administradores, desses gestores, de terceiros em geral, né? Aí eu falo dos limites e uma análise a partir do princípio da justiça. E vem um terceiro livro ou não? Vem. Já tô escrevendo. Já tô escrevendo. E esse é fácil de encontrar? Então, esse livro, ele já esgotou. Então, não é fácil de encontrar. Não. Então, ele foi lançado há 2 semanas e já esgotou. Sério? É recente, então? Foi lançado há 2 semanas. Que o legal que nós isso. estamos fazendo, eu estou trabalhando junto com um amigo meu para conseguir que a editora imprima mais exemplares. Sim. A gente pediu para eles imprimirem pelo menos mais 50 exemplares, né? Porque a primeira leva foi de se eu não me engano, 1.250 exemplares. Cara, que legal, 1.250 né? esgotados. E aí nós pedimos para ele imprimir pelo menos mais 50, porque agora vai ter um congresso e a gente quer vender lá. E estamos insistindo com... E não é fácil, Faz né? pré-venda e você mostra pro editor, ó, já vendi tudo isso. Agora vocês têm que imprimir. Agora vocês têm que imprimir, que eu já Aí, vendi, eu não vou devolver o dinheiro, não. Aí, se nós conseguirmos imprimir mais, vai estar disponível no site do IBDT, que é o Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Você entra lá na aba biblioteca, livros, como comprar, e aí encontra Muito lá. legal. Muito bom. Pode falar. É que eu queria fazer a pergunta que eu vi no Instagram, que foi curioso. Então vai. Depois eu quero que ela fale um pouquinho sobre o Tax and Women. Tax and Women. Que Quero é que ela isso? fale. Então. Tá bom. Mas vamos pra fofoca primeiro. Vamos pra mais fofoca legal. primeiro. Eu vi no seu Instagram que você tava com a perna engessada na cadeira de roda. O que aconteceu? Olha, eu achei que era outra fofoca que Olha. você ia perguntar. Olha, então você vai contar depois dessa outra aí que você quer. Não, eu vi isso e aí eu não li a legenda, não li nada. Eu falei, eu vou usar isso pra saber a fofoca dela, Sim, entendeu? eu quebrei meu pé. Quebrei mesmo, de ficar em caquinhos. Nossa. Porque eu Você tenho... tava aprontando. Tava aprontando. Salto. Não foi nem salto. Eu caí em casa. É sempre coisa boba, né? Uhum. Porque eu tenho pressão baixa. Minha pressão normalmente é 8/5, 9/5, 9/6. É normalmente assim, sabe? Se eu não tô comendo... Por isso que eu tô comendo toda hora. E a minha pressão é muito baixa. E quando eu levanto logo de manhã... Apaga tudo se eu levanto muito rápido. E eu desmaio. Já desmaiei várias vezes. Já bati a cabeça. Desse lado. Já... Ainda bem que seu marido é treinado pra isso. Ele é treinado pra gritar, na verdade. Na hora que eu caio, amor!
Imaginei, né? Ele é treinado pra gritar só. Aí eu levantei muito rápido, porque eu achei que eu tava atrasada. E na verdade eu tenho que levantar, esperar voltar as coisas, porque apaga tudo. E depois eu levanto. E como eu saí correndo, desmaiei e caí. Nisso que eu caí, eu dei uma batida no pé no chão. Eu falo, como eu sou forte, eu mesmo quebrei meu pé, né? Porque eu bati forte no chão. E aí quebrei o pé, engessei, depois usei botinha, né? Viu? Nem foi tão pesado. Não foi, nem foi uma bela de uma fofoca. Mas qual é a fofoca que você ia contar? Mas eu vou olhar mais, porque tem mais fofoca. Tem mais fofoca. Não, ela vai contar. Eu achei que ele tinha ido mais atrás nas fotos. Não deu tempo, não consegui. E tem uma foto que o Gustavo Lima tá dando uva na minha boca. Ah lá! Eu não vi essa do Gustavo Lima. Não acredito! Por que Agora conta essa fofoca, então. Na época, Gustavo Lima ainda era um menininho, magrinho, né? Ah, entendi. Morava em São Vicente. Muito bom. Não, é que eu ganhei na minha cidade um concurso de Miss. Miss / Rainha do Morango. Ah lá, tá vendo? Porque lá em Jundiaí, o concurso de Miss e de Rainha é junto. Apesar que não tem mais, né? Eles extinguiram o Rainha do Morango. Mas eu ganhei esse concurso em 2011, né? Aí você fala, nossa, você estudava que nem uma louca e quis fazer concurso de beleza? Gente, aleatoriedades da vida. Entendi. Mas você foi Miss, né? Eu gostava muito de moda, gostava dessas coisas. E na minha cidade tinha esse concurso que eu sempre quis participar. Né? E aí eu entrei no concurso, assim, bem escondidinha, eu ia assim, ficava no meu cantinho, eu não era das favoritas, o pessoal fazia aposta, né? Quem que vai ganhar? Acho que vai ganhar ou aquela ali, colocou silicone, ou aquela ali. Você nunca tava nessa... E eu toda de cabelo preso, escondidinha, né, lá fazendo a minha aulinha, que a gente tinha que fazer as aulas, né, de desfilar, da música, de tudo. E aí eu passei na primeira fase, depois passei na segunda fase e ganhei o concurso. Foi até televisionado, saiu na Globo e tal. Foi bem interessante essa época. E tinha a festa da cidade. Na festa da cidade a gente entregava flores para os artistas que iam lá. Aí eu conheci Maria Cecília e Rodolfo, Inimigos da HP, MC Catra na época. MC Catra era uma figura, ele era muito legal, gente, era incrível. Ele tem jeito de ser legal mesmo. Ele era muito legal. Ele tem 60 filhos, né? Pois teve 60 filhos, ele encantava todo mundo. O Gustavo Lima desnutrido. E aí o Gustavo Lima magrelo, naquela época, e a gente ia no camarim, entregava flor, conversava com os artistas, tirava foto e tal. E aí a gente fez essa foto dele colocando uva na minha boca. Ah, tá vendo? Eu não vi essa foto. Eu tenho essa foto até hoje. E aí eu publiquei uma época assim, né? Marcou o Gustavo Lima? Ai, não lembro se eu marquei ele. Mas a gente vai marcar o Gustavo Lima nesse corte. Vai marcar ele nesse corte aí pra ver se ele vai curtir o corte. Ó, a produção dele, né? Gustavo Lima, vem pra cá, vem fazer entrevista com a gente. Vem no eu duvido, você não tem coragem de dar morango na boca dos apresentadores. Então eu tenho essa versão da minha vida também, esse lado, né? Que legal, que legal. Posso perguntar do Texas? Pode, agora deixa, eu já soube da fofoca. Conta um pouquinho pra gente o que é um projeto que vocês fazem. Isso. E depois eu vou pra pergunta polêmica, que já tá... Já tá na hora da pergunta polêmica. Pode falar. Essa pergunta é a mais perigosa do programa todo. Até beber um vinho. Pra dar aquela acalmada, né? Come um pouco, tudo isso é pra você, tudo pra você. A gente só cobra no final. Tá bom. Sua mãe já passou o cartão. Já lá Minha mãe já garantiu aqui. Já. Tudo, né? É tudo meu. Então, o projeto Texan Women é um projeto que é presidido pela Alessandra Okuma, que é uma tributarista. Eu sou uma das diretoras. Eu sou a diretora responsável pelo projeto de mentoria. E o Texan Women é uma associação sem fins lucrativos que iniciou com o objetivo de incentivar mulheres que atuam com tributário, com fiscal, né, com contabilidade, queiram se desenvolver na área, mas muitas vezes são tímidas,
né, conhecem poucas pessoas. Então, para estimular essas mulheres a se desenvolverem, a se destacarem, a fazer o que elas querem fazer, a seguir o seu sonho no tributário. Então, nós iniciamos esse projeto que hoje já tem no grupo quase 900 mulheres do Brasil inteiro, né? Então, foi um grupo que cresceu muito. Esse ano a gente começou o projeto Young Techs and Women, que são para as mulheres jovens que estão iniciando a carreira agora, júniors, né? Que estão iniciando a carreira agora e querem se envolver no direito tributário, querem saber dos cursos que tem. Então, a gente faz palestras gratuitas, seminários, workshops. A gente tem também coletânea de livros para estimular as mulheres a escreverem sobre tributário. Que legal, né? E em janeiro, fevereiro, ano que vem, nós vamos começar o programa de mentoria, que é esse programa para jovens mulheres que trabalham nessa área, desejam ingressar nessa área, mas têm ainda dúvidas, incertezas, inseguranças, serem mentoradas por mulheres já sêniors, que têm mais experiência e podem orientar elas. Uma orientação que eu gostaria de ter tido quando eu comecei e não tive. Legal. Né, que Deus me ajudou, mas assim, a gente tem muitas dúvidas no começo, muitas incertezas. E qualquer pessoa que queira, qualquer mulher que queira ingressar, pode só procurar vocês. Isso, exatamente. Então, se alguém quiser procurar @techsandwomen, né, women é mulheres em inglês, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou no meu seu Instagram arroba, tem, né? @ Cristiane McNaughton. Então, me manda inbox, que eu mando o convite. Esse sobrenome dela é chique. Eu nem arrisquei falar. Não, eu nem quis falar também. Não. Mas ela falando, né? Parece que ela nasceu de família rica mesmo, né? Não é? E o McNaughton é do meu marido, tá? Eu troquei. O meu original era Silva. Nada contra os Silvas, né? Eu troquei o Silva pelo McNaughton, né? O meu original, mas o muito McNaughton é do meu marido e tem origem escocesa. Na Chiquérrimo. Escócia, tudo que é McDonald's, McLaren, McAguirre, sei lá, qualquer Mac que você vir é escocês. Que legal. É esquecês. Vamos pra pergunta polêmica? Vamos. Pergunta polêmica. Sobre tributário. Pergunta polêmica. Lá. Foi feito por uma equipe fantástica, a gente né? tem uma equipe enorme que fica pesquisando os convidados para chegar nessa pergunta polêmica. Então vamos lá. Muitos empresários acreditam que o sistema tributário brasileiro penaliza quem tenta agir de forma correta. Você concorda que há uma cultura do jeitinho incentivada pela complexidade dos impostos? Eu concordo. Olha, falou. O que você acha que seria a solução? Olha, nós temos... Uma das soluções que a gente está buscando é pela reforma tributária. Mas vai ficar em 5 anos... Por 5 anos vai ficar mais complexo ainda, gente. Complexo ainda, porque nós vamos ter 2 sistemas operando ao mesmo tempo, né? Durante 10 anos nós vamos ter 2 sistemas, então essa fase de transição vai gerar muita dúvida. Para muitas pessoas, eu imagino, mas a gente está buscando uma maior claridade, uma maior leveza no sistema. Todos os tributaristas e contadores que sobreviverem aos 10 anos terão uma vida melhor, sério? Pois é. Não vai faltar trabalho. Mas ao mesmo tempo que eles estão ansiosos por isso, eles acham que não entendem que vai levar um tempo, né? Uns 10 anos aí para isso se estabilizar. Os empresários, você disse? Sim. Mas o nosso sistema, ele é muito complexo. Uma das coisas que eu sempre digo que é uma falha no nosso sistema, que o contribuinte não tem o direito de errar. Porque é muito fácil você errar no nosso sistema, principalmente no cumprimento de deveres instrumentais, de obrigações acessórias. É muito fácil você errar uma obrigação acessória, você declarar um número errado, você fazer uma guia errada, você colocar uma informação errada, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, olha, gente, a gente tem que ter cuidado em condenar uma pessoa por um erro. E como é que é pra você julgar coisas tendo essa mentalidade do tipo... Porque assim, a lei diz que você não pode errar.
Mas você tem a mentalidade que fala, gente, é injusto a pessoa não poder errar. Como é que é pra você essa contradição, tendo que julgar assim? Isso. Olha... E eu digo mais, né? Como você sabe que ela errou ou que você não agiu por má fé? Isso, Como você ter essa diferença na sua mentalidade, você com a sua experiência, claro, pra mim todo mundo é má fé. Sim. Assim. E eu que sou do escritório de contabilidade, eu acho que é sempre erro. Sempre sem querer, porque a pessoa simplesmente digitou errado. Exato. Tem gente que acha que é sempre má fé, tem gente que acha que é sempre erro, mas eu acho que a gente tem que agir, como o pessoal fala, né, com grano salis. Então a gente tem que graduar as coisas, analisar exatamente cada caso, examinar as provas, né? Então, se você examina as provas profundamente... Aí eu acho que você consegue perceber se foi um erro ou se foi uma fé, né? Isso, e com a experiência também, tá? Sabe? Meus anos de advocacia fizeram com que eu conhecesse melhor aquele contribuinte, né, de má fé, aquele contribuinte que tá querendo mesmo... enganar, tá querendo pagar menos tributo mediante subterfúgios, e aquela pessoa que fez algo sem querer. Você falou isso e me veio uma outra pergunta na sua carreira profissional. Você já pegou cliente com má fé que você dispensou ele? Já peguei. Infelizmente, foi até um cliente que foi indicado por um cliente meu. E depois meu cliente até pediu desculpa. Ele falou assim, desculpa, doutora, por eu ter indicado ele. Eu não sabia que ele ia pedir isso, né? Ele pediu pra gente auxiliar ele numa mentira que ele tava querendo construir, né? E aí ele falou assim, foi um advogado meu que indicou que eu fizesse isso. Aí a gente falou assim, olha, então você volta nesse advogado e pede pra ele te ajudar, porque infelizmente a gente, né, pra nós, felizmente, né, a gente não trabalha com esse tipo de procedimento. E tem muito advogado que é especialista nisso? Em montar mentira? Então, eu acredito que sim. Eu acredito. Não, mas ela tá julgando isso, eu preciso saber. Você não precisa falar isso por nós, deve ter. Eu acredito que tenha, sabe? Não conheço esses advogados, porque eu acho que a gente não... quando você não atrai, né, pessoas diferentes de você... Você geralmente atrai pessoas parecidas, né? Então, eu não conheço esses advogados, mas eu imagino que tem. Até por esse senhor que apareceu, ele falou que um advogado deu essa ideia para ele. Ele já foi com a ideia formada, talvez ele estava procurando quem aceitar essa ideia. Exato. Então, às vezes, o próprio advogado pode ter uma ideia mirabolante e indicar para o cliente que ele faça aquilo, né? Então, eu acredito que tem, assim como o contribuinte, o cliente, né, pode muitas vezes tirar da cartola dele, da cabeça dele, uma ideia mirabolante e pedir pro advogado executar, ou às vezes enganar o advogado. O brasileiro é muito criativo, né? Geralmente pro mal, né? Pro mal. Pode enganar o advogado e o advogado não sabendo da verdade, acredita que ele... Sim. Né, fez sem querer. Criminal você nunca pegou, né? Já, crimes contra a ordem tributária. Ah, tá. Já fui em delegacia, já fiz depoimento, já defesa em ação criminal também. Né? Na delegacia, o que a gente tenta é trancar os inquéritos criminais. Né? Então, você vai lá na delegacia, faz depoimento e tenta trancar. Né? Então, já tranquei vários inquéritos criminais. E já fiz defesa quando já virou ação criminal. Entendi. Que a gente tenta trancar para não virar ação criminal. Porque depois que vira ação criminal, o negócio fica muito mais complicado. Né? Mas já fiz também defesa em ação criminal. Legal. Porque precisa ter ao lado tributário. Quando é crime contra a ordem tributária, normalmente tem o casamento do advogado penalista e do advogado tributarista. Porque o advogado penalista... não entende da matéria do tributário. E para você fazer a defesa, você precisa mostrar que a matéria tributária ele não estava envolvido. Então, você tem que trabalhar em conjunto. Então, você trabalha em conjunto com o penalista, né? Legal. Caramba. É um trabalho bem bacana. Viu? Eu não sei por que contador quer virar advogado. Não, também não. Deixa pro advogado fazer a parte do advogado. Eu falo que a melhor parceria é advogado e contador. É igual... Não, melhor parceria, mas você não precisa ser contador e vir um advogado, né?
Precisa? Não precisa. Não precisa. É só você ter um amigo bom, né? Porque cada um tem a sua função. Exatamente. Né? E eles se complementam. É que tem um monte de contador que vai fazer como segunda faculdade de Direito. Sim, sim. Não, se ele vai fazer a faculdade, tudo bem. O duro é quando o contador não faz a faculdade e quer opinar em questões jurídicas. Ouviram, contadores chatos? Contadores, alô, contadores. Meus amigos, amo vocês. Quer opinar em coisa jurídica e às vezes acaba falando coisas sem conhecimento. Sim. E acaba levando o cliente a erro. Né? Então, o ideal, eu falo que o casamento de tributarista e contador é igual de dermatologista e esteticista, psiquiatra e psicólogo. É isso aí. Eu acho que o contador quer ser advogado porque ele acha que o advogado ganha muito dinheiro muito mais fácil que eles. É que o contador já começa que não sabe cobrar. Exatamente. Né? E aí já não. O cliente já acha também que o contador trabalha pro governo. Você fica lá só fazendo imposto pra ele pagar. Acho que é por isso que ele fala: isso aqui não dá dinheiro, vou ser advogado que dá mais dinheiro. E advogado dá mais dinheiro mesmo. Mas eu concordo que muitas vezes o contador é mal pago no Brasil. Mal pago. É mal pago. E a gente já tem um defeito no Brasil de pagar mal o prestador de serviço. Sim. Você vai lá fora, qualquer prestador de serviço é uma fortuna. As pessoas não têm empregado doméstico, as pessoas não vão no cabeleireiro, as pessoas não vão no manicure, não vão no maquiador. A minha irmã mora na Suíça, né? Porque ela foi estudar lá e acabou ficando. Ela, assim, ela não faz nada. Ela não vai no dentista, ela não vai na manicure, né? Ela não vai na depiladora, ela não vai nada. Aí quando ela vem pro Brasil, ela faz tudo. Ela, mãe, marca pra mim depiladora... Marca pra mim, pra eu fazer a sobrancelha. Ela pede pra marcar tudo. Dentista, marca que aqui a gente não quer fazer, mas a gente também não quer pagar isso. Né? Exato. A gente não quer fazer, a gente tem esse problema, né? De não valorizar o prestador de serviço. Que é cultural, né? Eu acho que é um problema cultural, né? Vai demorar anos, talvez, pra gente quebrar essa cultura. E também é um problema de desigualdade também, né? A gente tem uma desigualdade grande, então tem pessoas que aceitam serem mal pagas pra ter um salário, porque, né? Exatamente. Então, isso uma desigualdade alta. E a gente tem a cultura de valorizar mais mercadorias. Então você vê, eu já tive cliente, por exemplo, que chega lá com uma bolsa Hermès no escritório, a pessoa pagou 200 mil na bolsa, você cobra, sei lá, 10 mil pra fazer um serviço. Ah, não, 10 mil, assim mesmo. Doutor, é que você pensa que a bolsa é de 200 mil, na verdade a bolsa foi 20 conto lá no Xing Ling. Às vezes tem isso, não vamos julgar, mas às vezes... É raro, mas acontece com frequência. Bastante frequente. É raro, mas acontece. Bom, o papo tá muito bom, né? Eu queria que a Cris falasse como achar você, suas empresas, seus negócios, suas redes sociais. E eu não sei se vai ser possível, mas eu queria trazer a mãe dela aqui pra encerrar com a mãe dela. Ah, né? Com a mãe dela? Vem aqui. Conta então, vai contando pra gente como te acha. Depois a gente encerra com a sua mãe. A minha principal rede social é o Instagram, né? Tem o LinkedIn também, Facebook, uso muito e-mail, mas onde eu mais gosto de me comunicar com as pessoas é no Instagram. Pode mandar inbox. Você tem uma participação boa ali? Você Você é quase uma influencer já? Olha, quase. Eu falo que eu sou uma pseudo-influencer. Que legal. Mas eu gosto bastante de nutrir o meu Instagram, né? Então vou postar a gente aqui hoje. Que legal. É @Cristiane McNaughton. Eu sei que o McNaughton é difícil. Mas vai estar em algum lugar. Não, na descrição. Sempre na descrição tá. Quando na abertura também a gente coloca o nome. Legal. Então. Mas minha principal fonte de comunicação é o Instagram. E pra quem não tá vendo aqui, a mãe dela tá nos bastidores. Não, mas a mãe dela vai vir aqui. Mas ela vai participar porque ela foi essencial. Você foi muito eu quero que você apareça aqui. Quero que todo mundo saiba quem é você naquela câmera ali, ó. Não, abaixa um pouquinho. Você vai ter que só abaixar. Senta aqui. Abaixa um pouquinho. Essa é a pessoa responsável por tudo, então. Porque assim, ó, a Cris, ela é empreendedora. Pode ficar filmando só a mãe dela, por favor. Pode tirar aí. A Cris é empreendedora. Só que na história da Cris, no episódio inteiro, se você ficou aqui até o final, você percebeu que a mãe dela foi um dos pilares que deu força pra Cris mudar, deu força pra Cris vencer tudo que ela construiu. Isso eu queria dar os parabéns pra senhora. Obrigada. Foi um prazer conhecer você lá no workshop, porque eu não sabia de toda essa história. E é muito bom quando a gente conhece história como a de vocês e quando tem um fator principal, que é você.
Tá bom? Obrigada. Então você tá de parabéns por tudo que você fez, pela filha e a excelente empreendedora que ela se tornou. Sim. E por toda essa história também, que um dia vai ter que vir aqui contar, hein? Que a gente não conseguiu, mas vai ter que vir aqui contar. Já tava programando ali. É isso aí. Sim, que a minha história também assim como da minha filha também, é muito bonita, sabe? E pode ajudar muitas pessoas e fortalecer também muitas pessoas que estão se sentindo às vezes fraca, né, no seu propósito. E não foi só o Corsinha que você investiu nela, mas eu acho que foi tudo, foi você parar a gente lá e falar, minha filha tem que ir no podcast, quanto que é, que eu não sei, porque eu aposto que a gente passasse algum valor ali, você ia querer investir para ela estar aqui e participar disso, mas o valor maior tá no que eu e a Natália aprende quando o convidado vem aqui contar a história deles pra gente. É isso aí. E compartilhar com os outros empreendedores. É uma história muito bonita, né, muito bonita mesmo, assim, de enriquecimento, fortaleza e não desistir do seu propósito, porque a vida só acaba quando a gente morre. Exatamente. E criou essa filha maravilhosa aí. Duas filhas, né? Vamos encerrar com a salva de palmas, né? Porque eu acho que merece. Então, peraí, primeiro... Só vem um pouquinho pra cá. Pra você aparecer também. Isso lá, agora sim. Agradecer vocês pelo tempo de vocês, muito certo? Obrigada. Posso? Pode. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Obrigada. Uhul! Ai, gente, parabéns, hein? Falou de você, falou bastante, demais. Agora você tem que vir pra contar essa história. Eu tava escutando lá e falando com o seu namorado, falei, é isso que a minha filha falou que eu preciso falar? Ele falou, não precisa falar. É que todo mundo se assusta, mas é muito legal. Então vem. E eles são muito fofos, mãe. E o nosso podcast, ele não nasceu pra ser técnico. Nasceu pra contar histórias do começo, lógico que no final a gente quer que você conta como sua empresa tá hoje, mas assim, ele não nasceu pra ser técnico. Quando é muito técnico, a gente converte, me conta como você começou, me conta quando você fez tal coisa. Então, sempre é voltado para isso. Porque a gente acha que isso faz falta no mercado. Porque todos nós temos uma história, né? Todos nós somos uma história. Exatamente. Então, assim... Não existe um pronto. Quando a gente fala assim, a gente tá com um podcast 1 ano, mas ninguém sabe como que é para sustentar esse podcast 1 ano... Como que é, como que faz, como que... Hoje, graças a Deus, os convidados já aparecem, né? Mas no começo a gente falava, quer ir lá no meu podcast? Vai lá no meu podcast, tá, não sei o quê. Então a gente meio que tinha que pedir. Ele vindo há 1 ano, ele mora em São José dos Campos, então ele vindo há 1 ano pra gravar aqui, entendeu? Nossa, então, mora em São José, né? Então, assim... Sai daqui meia-noite, 1h da manhã, pega estrada pra voltar pra casa. Porque o pessoal vem e fala, podcast 1 ano e tal, às vezes a luta pra conseguir uma publicidade... Às vezes a gente pensa em ajudar o pequeno empreendedor, então a gente fala, deixa aqui que eu vou falar no podcast, aqui, tal, aqui. E o pessoal acha que é outro cenário. Então a gente gosta dessa história, assim. Né, Ana? E cada empreendedor a gente aprende muito. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Muito bonito o que vocês fazem. Mas é muito legal mesmo, a gente... E é isso que a gente fala, né? A gente gosta tanto que parece um hobby. A gente não leva como empresa. A gente só começa a levar isso como empresa. A gente fez a constelação. Foi essa bronca que a gente levou da Silca. E a gente levou, a Silca falou assim, vocês têm que parar de tratar isso como hobby. Então, o ano que vem, o podcast, ele vai... Uma empresa. Ele vai virar uma empresa que tem que dar lucro. Tem que pelo menos se pagar, né? Não precisa dar lucro, mas ele tem que pelo menos se pagar. Porque hoje ele não se paga. Então, você podia pedir pra mim, viu? Eu pegava pra você. Então, assim, isso vai virar. Então, a gente pensa em ter um curso gravado para pequeno empreendedor. Algumas dicas. Pensa em ter um workshop onde a gente vai trazer profissionais como você para conectar com empreendedores pequenos, entendeu? Já parou? Pode parar.